recording is on. Bom dia, pessoal. Estamos aqui no dia 27 de novembro de 2021. Resolvemos gravar para deixar registrado, então a gente coloca logo a data. Marcada aí essa roda de conversa às 9 horas, no segundo encontro de lutas na escola, né? A gente tem a participação do Rafael Soares aqui, Neuber Costa, Flávia Noronha, Cristiane Luna, com o tema Lutas na Escola. Eu sou Bruno, conhecido aí no meio acadêmico como Bruno Rodolfo, e na capoeira como Sabará. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, capital, Madureira, e a gente tem uma pequena apresentação rápida, né, porque eu não sou muito burocrático nessa hora, e eu vou manter também uma tradição aqui da audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, sou homem, tenho cabelos cacheados, castanhos, na altura do ombro, e tô com a barba para fazer aqui, tô vestindo uma blusa regata branca. Ao fundo tem a janela na minha casa, vou até ajeitar aqui, né? Um quadro, uma mulher negra, uma samambaia perto de 2 tambores meus pendurados na parede. Agora ficou legal, deve estar parecendo a gravação bonita. Bem, seguindo aí, a gente tem o Rafael Soares, mestre em Ciências da Atividade Física, especialista em Educação Física Escolar, capoeirista, docente da Universo e professor da Rede Municipal de Maricá. Temos a Flávia Dayana Almeida Noronha, capoeirista, feminista, pesquisadora, integrante do Movimento Angoleiras de Goiânia e do Grupo de Estudos e Intervenções na Capoeira Marias Filipas, mestra em Educação pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Educação Física Escolar pela Faculdade de Educação de lá, licenciada em Educação Física também por lá, e atua como professora do Centro Livre de Artes da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Goiânia. Temos aí a Cristiane Luna, tem origem indígena, é professora da disciplina Fundamentos das Lutas, trabalha com as questões de violência, lutas dentro e fora da escola, diversidade, inclusão, deficiência nas lutas. Foi coordenadora do dossiê temático sobre lutas na revista Cenas Educacionais da UNEB. E temos aí Neuber Costa, doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Capoeira da Associação Cultural de Capoeira Maré, mestre em Educação pela UFBA, especialização em Metodologia da Educação Física e do Esporte pela UNEB, possui licenciatura em Educação Física pela UFBA, professor da Unisba, Unisal, Uninasal e da UNEB. Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação Física Escolar, Esporte e Lazer, Educação Física, Esporte e Lazer, e do Grupo Lazer, Esporte, Mídia e Meio Ambiente, da UNEB. Integra o Comitê Científico do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, no Grupo de Trabalho Temático Corpo e Cultura, e compõe como membro o Conselho do Esporte do Estado da Bahia e o Conselho Gestor de Salvaguarda da Capoeira da Bahia. Atuou como coordenador do curso de Licenciatura em Educação Física no Campus 2 Alagoinhas, da UNEB, coordena o PIBID de Alagoinhas com o projeto Boto do Agreste, apoiado pela CNPq. Fundador do Coletivo Preto de Educação Física, avaliador e parcerista da revista Pensar a Prática e membro do Conselho Editorial da revista Ibamor. Tem experiência na área de Educação, Cultura e Educação Física, atua nos temas capoeira e educação física, ginástica, atividade circense, cultura popular, luta, pilates, esporte, política cultural,
Educação básica, relações étnico-raciais, ensino superior. Isso aqui foi um copia e cola sinistro do Lattes, né, cara? Mas tá valendo. Aí, gente, a gente não, não estipulou aí quem começaria, né? A gente só comentou que a gente teria aí umas considerações iniciais de 10 minutos, né? Mas é claro que está tudo em casa, né? A gente tem o teto aí de 11 horas, né? A gente passando ou não, né? A sala aí tem uma galera boa para poder participar, né? Então, eu ofereço a palavra a quem quiser, mas com uma preferência para as mulheres, a não ser que vocês não queiram. Quem quer abrir a nossa roda de conversa? Tudo bem, por mim pode ser eu mesmo, sem problemas. Eu vou tentar aqui entrar com outro para poder fazer a apresentação. Bem, queria começar me apresentando rapidamente qual a minha relação, né, com as lutas. Eu, com 5 anos de idade, assistia meu primo e meu irmão que faziam judô, e graças a meu pai apesar dele ser militar, ele também era uma pessoa das artes, ele era locutor de rádio. Eu falei assim, eu quero fazer essa luta também. Aí, não, tudo bem, pode fazer. E aí eu passei, meu primo e meu irmão saíram e eu continuei, fiz o judô dos 5 anos de idade até próximo a 25 anos de idade, se bem que judô que a gente nunca deixa de ser, né? É só não estou treinando, mas eu continuo judoca. E as minhas experiências já começaram lá com 5 anos de idade, quando eu participo do meu primeiro campeonato, já aos 5 anos de idade, e não tinha homens e mulheres, eu participo de um campeonato misto, né? Em tese misto, porque não existia meninas da minha idade. Chegando lá, eu ganhei, né, de vários meninos, e eu fui confrontada pelo pai de um dos meninos que lutou comigo, e chegou próximo a mim, a meu professor, e falou que era um absurdo, que como é que botava uma menina para lutar, e aí estava humilhando o filho dele. É interessante a ideia, né? E meu professor fez um discurso, apesar dele ser um técnico, né? Não era uma pessoa ligada à educação, não era, mas ele sempre foi um homem, professor Ciro Magalhães, lá de Salvador, da CIJ Salvador, e ele já tinha uma mente muito aberta, e falou assim, não, ele tem que agradecer, porque teve esse prazer de lutar com ela, que é uma menina que vai chegar em algum lugar. Ele usou esses termos, eu me lembro, eu era muito pequena, eu sou péssima de memória, mas isso ficou marcado para mim. Então, essa já começa a minha trajetória com algumas brigas, algumas discussões, entender como era esse espaço da mulher dentro da luta, né? Que tinha cheio de preconceitos, cheio de elementos que eu só fui me perceber ao longo do processo, porque, para mim, eu estava ali fazendo o que eu gostava. Eu não estava percebendo essas coisas. Com os anos é que eu fui perceber várias questões relativas a isso. Então, diante disso, essa é a minha história. Cheguei a ser até campeã sul-americana de judô, e também outras questões relativas ao esporte competitivo também me desencantaram um pouco, e a vida, né, foi me levando à universidade, passei em concursos, comecei a trabalhar, e aí me afastei mais do judô, mas o judô está sempre dentro de mim, foi minha base, né, do ponto de vista das lutas. Mas sempre gostei de lutas, fiz capoeira, fiz Muay Thai, fiz um pouquinho de boxe, eu sempre gostei muito, e não fiz mais atividades relativas a lutas, por falta de oportunidade, né? Eu moro no interior, em Jiqué, uma cidade interior da Bahia, de porte médio, não tem tantas variações, mas eu ainda farei. Enfim, dentro dessa minha trajetória esportiva fora da universidade,
quando eu entro para a Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, a UESB, no primeiro momento não tinha disciplina Fundamentos das Lutas, e aí, na época, eu era coordenadora do colegiado do curso, nós fomos fazer a reformulação curricular, obviamente, acabei puxando a sardinha para a minha brasa, e nessa última versão, que começou a partir de 2011, a disciplina Fundamentos das Lutas passa a integrar o currículo do curso de Educação Física. Eu vou, então, a gente, quando vai trabalhar com a disciplina Fundamento das Lutas no curso superior, a gente sempre tem os mesmos entraves, as mesmas conversas, os mesmos elementos se repetem, seja na literatura que a gente busca de pesquisas, que já trabalham com isso, como também na nossa vivência prática de estar na escola, de algumas pesquisas que a gente faz aqui na própria escola, e a gente verifica mesmas referências, né? Ah, não trabalho porque eu não tive isso na minha graduação. Ah, eu não trabalho porque aqui não tem espaço, aqui não tem material. Ah, não trabalho com as lutas porque aqui os meninos já são muito violentos. Se eu trabalhar as lutas, a violência vai piorar mais ainda, né? A mídia não ajuda nesse sentido, ou ajuda nesse sentido, mas a gente não tem muito conhecimento das lutas. E com todo esse arcabouço de desculpas ou de medos, ou seja lá o que for, a luta continua sendo negligenciada, a conhecimento do luta continua sendo negligenciado nos currículos de ensino superior e também nas escolas, né? As professoras que apresentaram ontem reforçaram isso também em suas apresentações. Recentemente até estava lendo um texto que foi justamente do dossiê temático, no qual eu coordenei. Era um texto lá da Espanha, da Universidade de Valência, Universidade Católica de Valência, e os autores fizeram uma reflexão interessante. Eles disseram assim, olha, quando um esporte nas competições tem maior visibilidade aparece, então, nós temos campeões disso, campeões disso. A tendência é que abra um espaço dentro da sociedade, naquele país, mais pessoas interessadas em participar desses esportes. Contudo, isso não vem se revelando com as lutas. O Brasil mesmo, muitas medalhas são do judô, apesar do judô ser um dos esportes de lutas o mais utilizado dentro da sociedade e na escola um pouquinho, mas o judô ainda é um esporte mais ou menos popular, digamos, aqui no Brasil, mas a gente tem essas representações, a gente tem medalhas, a gente tem mídia que divulga, mas a gente ainda tem pouco interesse para as lutas. Então, nos outros esportes, por exemplo, Raíssa ganhou, todo mundo comprou seu skatezinho, começou mas isso não é porque ganhou uma medalha de ouro, mas a gente tem uma medalha de ouro nos esportes de lutas e isso não se reflete necessariamente no cotidiano das escolas. E isso é uma coisa para... Por que isso? E aí vem as reflexões do texto justamente para dizer assim, a questão da violência, a questão do mito do esporte ser violento e tal, tudo isso contribui também para a não divulgação desses esportes de luta como algo mais comum, natural, como por exemplo, nas sociedades mais orientais, onde o esporte ele integra tanto as atividades dentro da escola quanto fora da escola. Tem um áudio vazando aí, eu pensei que era eu, mas não sou eu, não. Então, a desculpa de que, por exemplo, não vou usar a palavra desculpa, que ela é um pouco pesada, mas assim, o elemento que dizem, porque não existe uma política pública que incentive as lutas na escola. Bem, vamos dizer que a gente pensar no PCN, que foi da década de 90, já estabelecia lutas como conteúdo da educação física na escola. Então, já no PCN, já tinha estratégias, objetivos, como tratar lutas na escola, tinha um caderninho lá que os professores podiam consultar.
mas isso não se tornou uma realidade. Agora, com o novo BNCC, mais uma vez, a unidade temática lutas, ela é incorporada ao seu texto. Então, imagina-se dentro da política pública de educação física para a escola, no tema da educação, e especificamente educação física na escola, um dos seus temas que são pensados, refletidos e sustentados para que ele seja usado na escola, continua tendo um arcabouço teórico que possa fundamentar o porquê, como e quais as lutas poderiam ser utilizadas dentro da escola. Certo? Mas a gente ainda continua com essa limitação. Né? Zabala, ele já trazia, eu trabalho isso muitas vezes com meus alunos, porque a grande dificuldade, a professora ontem também estava reforçando isso, esqueci o nome dela agora, que a grande dificuldade é sempre essa, né? Meus alunos, quando eu trabalho com eles lá na graduação, e eu falo assim, não, vocês vão dar aula de lutas na escola. Eu estou vislumbrando vocês dando aula. Professora, mas é difícil porque a gente não tem uma experiência prévia de lutas. E sem essa experiência prévia, eu não me sinto à vontade, eu não consigo, eu não sei se eu estaria preparado para trabalhar com lutas na escola. Eu tenho esse aluno, Ramon, que está aí, que está participando aqui com a gente. Foi interessante, ele foi um dos primeiros alunos, porque ele foi do currículo, já no início da mudança do currículo, e ele me apresentou uma aula de esgrima, e aí eu falei, meu Deus, nem eu tinha pensado isso. Então, tem gratas surpresas, mas tem muitas resistências, né? Muitas resistências, porque se eu não sei fazer, então eu não faço. Mas hoje em dia, aí eu fico me perguntando, porque eu também chego, né, ultimamente, na minha época, né, que eu me formei na década de 90, então todo mundo que estava ali tinha uma experiência com algum esporte. Hoje eu pergunto na sala de aula para os alunos do primeiro semestre, quem já teve uma experiência competitiva em algum esporte? A maioria deles não tem, né? A maior parte dos alunos de educação física não tem. Então, eu fico imaginando, meu Deus, esses alunos vão dar aula de quê? Já que eles alegam que não têm experiência esportiva. Como é que... E eles dizem que só se sentem à vontade de trabalhar com alguns conteúdos que eles já tenham vivenciado previamente, porque se sentirem mais seguros, que a universidade é só para dar esse contexto pedagógico. Então, eu fico preocupada, vai ter aula de quê na escola, né? Então, são elementos que a gente leva para a discussão, e é meu objetivo, quando eu trabalho com o curso de licenciatura, meus alunos, vocês vão ser capazes de dar aula de lutas na escola. Com esse curso de 45 horas, poxa, é muito pouca hora, é verdade, é meio complicado, mas a ideia é essa, que eles criem a partir das suas vivências dentro da disciplina, e falarei um pouquinho mais adiante do seminário que a gente faz todo ano, essa motivação, mas esse entendimento de que é possível sim dar aula de lutas na escola, mesmo não tendo uma experiência prévia em algum tipo de luta. Mais do que isso, eu também incentivo a eles a terem essas vivências. Eu falo, vá lá na academia de lutas, eu apresento eles a academia de boxe, de Muay Thai, levo eles para que eles se encantem também com as lutas e também possam melhorar um pouco mais a sua capacidade pedagógica usando esses elementos até fora da escola, até fora do curso, né, que a gente trabalha lá na graduação. Nessa perspectiva, eu trabalho um pouco explicando a eles o que, como e como avaliar, como dar aula, né, trazendo alguns elementos. Aí eu trouxe aí Zabala, justamente para dizer, né, que você pode trabalhar desde explicações de regras de diferentes modalidades, ensino dos fatos históricos, explicações acerca da forma de treinamento, e aí também a perspectiva do fitness, de como trabalhar
o treinamento específico para um lutador, trabalho com relação de lutas corporais com a mídia, lutas ou simulações, prática pedagógica das lutas. Então, são os elementos que vão do atitudinal, do procedimental, do conceitual. Então, tem vários elementos que você pode se utilizar dentro da disciplina educação física escolar, né, com luta sem necessariamente não ter uma expertise em uma luta especificamente. Então, isso eu tento o tempo todo passar para eles, além de, obviamente, a gente fazer experiências vivenciais. Eu vou para o tatame, eu dou aula de judô, boto os meninos com kimono, a gente faz algumas vivências, eu boto luva, dou aula de boxe, dou aula de muay thai, e quando chega esse limite, porque isso é um dos grandes problemas, a gente tem a disciplina Fundamento das Lutas, são lutas, e a gente tem as lutas orientais, as lutas ocidentais, a gente tem as lutas que você nem conhece, né? Nem eu mesmo, que sou interessado pelas lutas, eu sei que tem muito mais lutas da perspectiva cultural de alguns países que a gente não conhece. Então, eu tento o máximo possível trazer esses elementos. Então, às vezes eu dou umas aulas pontuais de esgrima, às vezes eu dou umas aulas pontuais de uca-uca, às vezes eu dou umas aulas pontuais, mas realmente eu me debruço na parte prática, basicamente com os elementos que eu tive mais vivência. E quando isso me falha, né, eu trago os meus convidados ou faço visitas técnicas. É a forma que eu tenho de iniciar um processo de ampliação do conhecimento de lutas, sendo que eu tenho um arcabouço limitado de conhecimento das lutas específicas, né? Então, eu trago professores para dar. E no final do semestre, todo final de semestre, a gente geralmente faz um seminário temático. Aí sim eu trago oficinas de lutas. Então, pego alguém do Hapkido, pego alguém do Taekwondo, pego alguém do Kung Fu. A gente dá oficinas para que eles tenham um pouquinho dessa vivência, até despertar esse elemento para eles. E algumas perspectivas teóricas também. Por exemplo, eu trago um fisioterapeuta, trago um nutricionista, trago um professor de educação física que faz treinamento específico para lutadores. Então, vai da perspectiva da formação inicial e até alguns elementos mais complexos, como perspectiva de treinamento para atletas de capoeira, perspectiva de treinamento de nutrição para atletas de lutas. Então, eu tento, de uma forma geral, ampliar esse conhecimento, que realmente é muito grande, você pode falar diversas perspectivas. Também já fiz dentro dos seminários temáticos a discussão de gênero, né? A mulher dentro do esporte, como essa perspectiva da mulher dentro do esporte. Então, a diversidade de temática é infinita, quase. Agora, às vezes, eu preciso focar um pouco e o seminário é um momento onde eu dou uma extravasada para poder ampliar e despertar nos alunos um interesse. Por quê? Infelizmente, quando eu chego no primeiro momento da disciplina lutas, o que eu vejo é um grande desinteresse do aluno. Ele diz assim, em 45 horas eu não vou aprender a lutas, então não sei para que eu estou fazendo aqui. Então, a gente já começa com o primeiro pontapé de digamos assim, 30% dos alunos é de um total desinteresse. Assim como nas escolas, a universidade também tem problemas de materiais de espaço. E as luvas que eu levo são minhas algumas vezes, os aparadores para boxe é meu, kimono eu consegui apenas 5, já perdeu alguns. Então, o tatame foi um tatame que foi uma briga pessoal. Literalmente, eu acampei no espaço lá, eu quebrei uma sala, né, o cadeado de uma sala, peguei meus tatames, joguei lá e disse, agora aqui, isso aqui vai ser sala, não está sendo usado, então agora vai ser sala de lutas. Obviamente que teve esse processo, isso é verdade, eu quebrei o cadeado para poder entrar e botar meus tatames, mas é óbvio que foi negociado, né? Foi conversado com a Prefeitura de Campos, mas foi uma coisa meio de se estabelecer na força
para que tivesse um espaço para as lutas. Isso foi até antes da disciplina lutas existir no currículo, era de um projeto de extensão que eu tinha criado anteriormente. Então, ainda assim, o único espaço que a gente tem é o mesmo tatame que há 10 anos atrás eu consegui por uma verba extra de uma coisa que não tinha nada a ver com a formação, e eu consegui botar os tatames lá nesse espaço. E as melhorias desse período que foi dessa invasão que eu tive na sala de aula e até hoje são quase nulas, são muito pequenas. Então, assim como nas escolas, na formação inicial também a gente tem essas dificuldades. A outra dificuldade que eu encontro é a seleção de conteúdos. Eu acabei de falar para vocês, esses 4 conteúdos que são os meus vivenciais, eles estão sempre presentes. Mas o que mais eu posso acrescentar? Porque a infinidade de possibilidades de temas dentro desse conteúdo lutas é muito grande. Então, esse meu medo de se estou selecionando realmente os conteúdos, e às vezes também a questão das parcerias, né? Eu estou buscando aqui possibilidades, mas, por exemplo, eu gostaria muito que meus alunos soubessem um pouco mais de Krav Maga, mas aqui na cidade não existe. Eu não tenho conhecimento, então fica limitado às parcerias das atividades de lutas que existem aqui na cidade para poder promover esses elementos. Claro que seminários eu já fiz também com professores de fora, essa questão da EAD nos deu uma visibilidade, uma possibilidade de fazer interações com pessoas de longe, mas ainda assim não é a mesma coisa de você vivenciar o esporte. Então, nessa busca do ensino colaborativo, com as parcerias que eu tento ampliar os conhecimentos que me fogem à profundidade, né? Trabalho também com pesquisa para eles identificarem dentro da escola como é que acontece esse movimento. E tem um momento que eu sempre, que para mim é o ápice, né, além do seminário, que é muito bacana, mas também outra coisa que é interessante é a questão da prática docente. Tem uma escola de ensino fundamental 1, que é muito próxima à escola, e todo semestre eu pego esses meninos da 4º ano e levo para poder ter essas vivências, onde os meus alunos têm uma experiência docente para poder trabalhar com alunos reais, né? Não só aquelas simulações de aula, mas que eles possam se sentir à vontade. Olha, eu já trabalhei aqui todo o arcabouço para você saber dar aula na escola. Agora tem uns alunos aqui, dê aula aí para a gente ver. E aí eles passam essa experiência, eu auxiliando eles dão aula para os alunos e acabam se apaixonando pelo tema lutas na escola. Fora essas discussões, esses elementos práticos, a gente também tem algumas discussões bem interessantes que elevam o status, né, da disciplina. E aí estão aí para vocês alguns autores que eu uso. Então, desde a ideia, esse texto mesmo é muito interessante, Putas, Escravos e Garanhões, linguagem de exploração de acomodação entre boxeadores profissionais, experiências profissionais, como é que eles se sentem, esses profissionais do boxe, né? Como é que eles nos Estados Unidos, né? Esse texto. Vocês são do boxe, devem todos conhecer, mas a questão das lesões durante o boxe, então, lesões no esporte, quais são as maiores lesões que existe? Também toco nesse tema. O saber fazer, né? A questão do começar, como é que dar aula? Então, a questão do cinema no Muay Thai, como é que... Eu vou pegando vários elementos bem diversificados para incrementar essa reflexão sobre o esporte de luta na escola. Gente, devo ter passado o tempo, eu falo muito, desculpa, mas encerro aqui a minha apresentação. Valeu, Luna. Os comentários aqui já começaram a bombar, e aqui eu fiquei rindo também, né? Eu sou chegado a esse movimento de ocupar os espaços, né, cara? Vamos fazer a reforma agrária acadêmica, saca? Porque, na verdade, na universidade tem muitos feudos, né? Cada um ocupa o seu espaço, essa é a minha sala, esse é meu espaço, meu grupo de pesquisa, e às vezes realmente é complicado o ensino e as vaidades muito afloradas, né? E não, isso aqui é para um... Aí, às vezes a gente tem que baixar mesmo e
Bora conquistar na força. E foi engraçado falar de luta, né, e falar sobre essa disputa, né, com força, né, assim, enfim, eu fiquei viajando várias coisas aqui. Galera, assim, só para reforçar, né, o pessoal que está chegando agora na sala, né, aqui a gente, né, o pessoal vai expor, né, a gente tem a Cristiane Luna, que acabou de conversar, a gente vai ter a sequência aí das outras 3 pessoas convidadas e depois a gente vai abrir para quem quiser comentar, fazer perguntas, né? E aí é só abrir o microfone e a câmera, né? Para a gente, se preferir, né? Se não quiser, escreve aqui no chat que a gente reproduz, né? Para a gente poder contribuir, né? Que isso aqui seja uma roda de verdade, né? Que a galera vai trazer os problemas, as questões e a gente vai conversar aqui sobre como que as lutas chegam na escola, beleza? E agora, quem se habilita? Eu não dou ordem para ninguém aqui não, hein? Não sei de nada. Eu posso dar continuidade. Então pronto. Simbora, Rafael. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, ao convite feito pela professora Ieda, professora do judô lá da UERJ. A sua câmera está desligada, Rafael, desculpa. Não, está aberta aqui para mim. Eu tô vendo? Eu tô tá. vendo. Tá, então sou só eu que não estou vendo, desculpa. Tá é pela internet, aí fecha aqui alguns. Flávia, eu também não estou vendo, não é só você, não. Ó, eu tô vendo você, eu tô vendo nós 5. Né? Eu não sei se tem mais gente. Também. Eu vou desligar minha câmera e vou ligar de novo para ver se eu apareço para vocês. Pronto. Liguei e desliguei. Nada. E o meu sinal de internet aqui tá bom. Eu acho que o lance, o Jitsi tem isso, né? Quando alguém entra na sala, às vezes o sinal de alguém fica meio zoado, né? Então é sempre bom a gente entrar e sair, né? Quem não tá conseguindo ver, né? Sair e entrar de novo. Eu, por exemplo, perdi a câmera de todo mundo agora, de repente. Eu também. Inclusive minha. Tá dando aqui que Ieda desativou, o Leda, o Ieda desativou a câmera de todo mundo. E olha lá, é mesmo, tá aparecendo aqui. Sua câmera foi desativada. E aí? Quem é Ieda ou Leda? Não dá para abrir de novo, não? Tenta aí. Não, a minha abriu. Só quem é o moderador, no caso, né? Não sei se a Ieda está como moderadora da sala. Ué. Pessoal, desculpa, é que eu não estou vendo ninguém. Desculpa, eu não estou vendo ninguém e eu fui tentar ver se mexia aqui e apaguei todo mundo. Mas não estou conseguindo. Eu estou vendo só o professor Neuber e o Sabará, não vejo mais ninguém. Se ativar, galera, ativa individualmente que volta a câmera. Agora eu vejo o Rafael. Ativei a minha. Você, Rafael. Todos nos vemos agora. Muito bom. Tecnologia, adoro. A Ieda deu uma sacudida aí, o negócio parece que vai funcionar. Voltou, consertou a sala. A Ieda consertou a sala. Foi um ipom, hein? Foi certeiro. Agora estou tentando... Então vou retomar aqui a minha apresentação, tá? Bom dia a todos, mais uma vez agradeço pela oportunidade de compor esse painel, né, essa mesa, né, esse movimento circular, né, que tem tudo a ver com o que eu vou falar um pouquinho hoje também, essa questão desses valores civilizatórios, né, africanos e afro-brasileiros, e compreende a circularidade, a corporeidade, a musicalidade, e é do lugar de onde eu falo, né? Então, um pouquinho da minha trajetória, antes de iniciar a minha fala, eu sou um rapaz periférico, né? Homem preto hoje, mas nascido e criado em comunidade, então vivenciei todos aqueles projetos sociais onde eu pude conhecer a capoeira, né, e por meio da capoeira que eu consigo me identificar, né, enquanto cidadão, consigo entender qual é o meu lugar no mundo, e a partir das reflexões e tensões que foram acontecendo nesse cenário capoeirístico, que eu entendo a necessidade de me tornar mais forte, né, em todos os sentidos da palavra, e
ingresso, então, no ensino superior. E dou continuidade, né, com tudo aquilo que eu aprendi de valores, né, e historicidades que compreendem a capoeira. Vou fazer também minha autodescrição. Eu aprendi recentemente, né, e eu acho que é importante pensar em todo esse movimento de inclusão, né, e vai estar gravado, outras pessoas vão poder acessar depois. Bom, eu sou um homem negro de tom mais claro, né, o que a gente chama vulgarmente de pardo, né, tenho uma barba cerrada, cabelo baixo, uso um óculos, né, um óculos com uma lente grande e de armação preta. Estou com uma camisa de fundo preto, né, e estampada com várias flores e frutas. Atrás de mim aqui tem uma parede branca, na minha lateral uma parede azul com a minha televisão pendurada, né, e é isso, né, eu vou iniciar aqui também a minha fala agora formalmente, né. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu vivencio no meu dia a dia e no chão da escola. Então a minha fala ela vem muito nesse sentido, né, das minhas experiências, da minha vivência no terreno escolar, né, apesar de eu ter a minha experiência também com as lutas, né, no ensino superior, na cadeira de lutas, mas a minha fala hoje ela vai mais de encontro ao que a gente vivencia, né, nos espaços escolares. Hoje eu sou professor efetivo, né, da rede municipal de Maricá, na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, mas sou nascido e criado em São Gonçalo, que é uma região conhecida também como celeiro de bamba das capoeiras, né? A gente tem muitos capoeiristas aqui em São Gonçalo, que compõem grupos muito interessantes e que são militantes aí, né, da cultura afro-brasileira. Essa minha experiência então com a capoeira ela foi primordial para a minha formação enquanto professor de educação física. E isso me proporcionou experiências, e aí eu me identifiquei muito com a fala da professora Luna, em alguns momentos, em que ela fala que essas experiências, essas vivências que os alunos dela no ensino superior, né, tiveram, e que ela tentou proporcionar, são muito importantes para que depois eles consigam transcrever para a realidade do dia a dia. Uma outra questão que eu também acho interessante, e aí vai do que eu faço, né, nas escolas, né, onde eu atuo, é entender que as lutas não são somente as lutas propriamente ditas. E aí a professora Luna trouxe até a fundamentação teórica dos PCNs e a atualização da BNCC, e aí com isso a gente entende que lutas não é somente as lutas propriamente ditas, mas os elementos que compõem as lutas. Então a luta pelo território, por dominar um objeto, por dominar o corpo, né? Então é nessa perspectiva que a gente leva, por exemplo, as lutas para o ambiente escolar. Um exemplo, nas minhas pesquisas, né, um pouco mais antigas, ainda na época de graduação, foi um pouco conflitante, mas depois eu consegui entender, quando eu aprendi que a brincadeira bandeirinha, né, o pique bandeirinha, era uma atividade que estava cotada como luta. Né? E por que luta? Porque você tinha um domínio do objeto ali, da bandeira e mais o espaço territorial. E aí eu fui buscando um pouquinho mais também, que me ajuda a levar esse conteúdo para dentro da escola, são as definições dos termos. Né? Que uma coisa é luta, outra coisa é arte marcial, outra coisa é esporte de combate. E eu acho que vale a pena a gente fundamentar isso, para que eu possa explicar também como é que eu faço isso no ambiente escolar. Bom, a luta em si parece meio consensual, né? Pelo menos até onde foram os meus esforços com leitura, que é um momento específico, né, do combate ou do confronto em si. Embora a gente tenha diferentes conotações para o elemento luta. Inclusive aqui a gente até brincou um pouquinho, né, com a palavra, né, em si. Mas compreende esse momento de combate, né, de confronto. Já os esportes de combate, eles são modalidades que não necessariamente precisaram passar pela questão da arte marcial, né, que eu vou explicar daqui a pouco também. Mas são mais institucionalizados, né, tem regras, ligas e tudo mais, né. E as artes marciais, elas já têm uma coisa um pouco a mais, né, que eu gosto de até mais trabalhar, que é a questão filosófica, identitária, né, representativa. Então as artes marciais, elas trazem isso, a cultura, a identidade de um povo. Então a gente pode ter, né, alguns exemplos que transitam, né, atravessam esses três exemplos, de ser uma arte marcial, de ser um esporte de combate e também de ser uma luta, assim como a gente pode encontrar elementos ou outros que compreendem uma ou algumas dessas três que foram citadas. O exemplo do boxe. O boxe, ele é um esporte de combate, não é considerado uma arte marcial,
e ele também é uma luta, porque tem um momento do confronto. Já na capoeira, hoje em dia, a gente tem até uma discussão muito grande, né, e aí no campo científico, acadêmico, né, tem muita gente falando sobre isso. Ela pode transitar, há pessoas que acreditam que ela transita entre arte marcial, esporte de combate e luta, e outros que entendem só a vertente arte marcial, né, e a luta também. Enfim, e essas discussões, essas definições, elas são importantes para quando a gente levar isso para os espaços escolares, a gente pensar na fundamentação. Uma coisa que eu sempre faço, e inclusive na educação infantil, e no primeiro ano e no primeiro ciclo do ensino fundamental, é a questão da contextualização. E aí também aproveitando tudo que o PCN trouxe para a gente, né, de bom enquanto parâmetro, e eu lembro de algumas pessoas falando, o livro didático da educação física é o PCN. Embora eu não concorde muito com isso, mas ajudou bastante, né? A questão de alguns princípios, né, que a gente leva para dentro da escola, ao pensar na nossa aula, né, e trabalhar isso, né? Como, por exemplo, a questão do conceitual, do procedimental e do atitudinal. Então eu faço isso com as lutas no espaço escolar. Então eu não levo simplesmente a atividade para que eles possam reproduzir. Não levo simplesmente os golpes e mostro para eles os golpes, né? Eu levo para eles a origem, né? Então a gente trabalha hoje em Maricá, pelo menos não é a realidade de todas as escolas, mas a minha escola é uma escola bem recente, bem nova, né? Então a gente consegue trabalhar com projetos. Vou citar o último projeto que a gente trabalhou agora, que terminou nessa semana passada, que foi o projeto Dona Ivone Lara, Centenário Dona Ivone Lara. E aí a gente pegou tudo que tinha de cultura afro-brasileira aí, bem regional, né, bem representativo da cidade de Maricá, e começamos a levar isso para a escola. Então eu fiquei responsável, por exemplo, pelas oficinas, né, de lutas, e aí eu trabalhei com eles capoeira. Só que a gente contextualizou, contou a história dos negros, né, a diáspora negra, né, a diferença de capoeira em diferentes contextos, né, e estados, né, do Brasil. Levamos o globo, e aí com o globo a gente mostrou para eles onde é que estava o continente africano, onde é que era o Brasil, todo o percurso, né, percorrido pelos negros. Então foi de forma muito contextualizada. E aí depois eles vivenciaram a capoeira com uma forma muito lúdica, o que não é difícil, porque a capoeira, diferentemente de várias outras artes marciais, como eu já disse anteriormente, a gente tem essa questão dos valores civilizatórios, né, da circularidade, da musicalidade, da corporeidade, né, o que torna a coisa mais simples, principalmente nessa faixa etária que eu falei, que é educação infantil, né, e ensino fundamental, porque eles ainda estão numa fase de uma infância muito lúdica, né, de algo muito comum e inerente deles, né, essa questão do brincar, do jogo simbólico. Então a gente aproveita isso, né, e traduz nessa realidade da capoeira, o que é simples de fazer por conta de todo esse contexto, né, que eu já falei. O mais difícil é contextualizar. E depois a gente vai para a prática. E aí a gente adapta algumas atividades, faz brincadeiras, jogos bem lúdicos, né, jogos cantados, né, e é assim que eu venho trabalhando com eles. Com relação a outras lutas, né, com outras lutas e outros elementos, né, como eu disse, que compõem, né, ou que dariam base para as lutas, a questão do agarrar, do puxar, do empurrar, dominar espaço, dominar objetos, é justamente isso que a gente faz. E hoje a gente tem uma terminologia, eu não lembro agora qual é o autor, mas da questão dos jogos de oposição, acredito que muitos aqui já devem ter ouvido falar, né, e tem sido muito utilizada na atualidade para trabalhar, e eu faço isso também nas escolas. Então a gente traça espaços ou marca com bambolê, né, e tem a questão do puxar, do empurrar, tem aquela briga das aranhas que a gente faz na posição, né, de flexão de braço, né, e aí tem que puxar para tentar derrubar. Então existem várias formas da gente levar esse elemento lutas para dentro do espaço escolar, né, mas sempre tentar contextualizar, porque isso dá muito mais significado. Isso faz com que eles tentem buscar mais. E aí foi bem interessante que aí, voltando nesse projeto, né, que eu falei que aconteceu na última semana, enquanto a gente estava terminando o projeto, que teve roda de samba, teve feijoada, teve canjica, né, que como a escola oferece almoço e lanche para as crianças, então a gente fez os lanches, o almoço, tudo temático, teve a questão da música temática, show para as crianças, show que as crianças, né, ensaiaram e apresentaram também, então foi bem legal. E aí quando eu estava voltando, carregando os instrumentos, guardando, tinha algumas mães ainda pegando as crianças saindo da escola,
E aí uma criança que não era minha aluna, mas ela participou da oficina, porque a gente trabalha isso, né, na escola. Aí ela, mãe, olha, esse foi o tio, ó. Hoje a gente aprendeu sobre capoeira, mãe. E ela começou a contar para a mãe o que ela tinha aprendido sobre capoeira e sobre a história dos negros. Aquilo ali me deu um arrepio na hora, eu falei assim, caramba, que legal. Que foi o primeiro contato que aquela criança teve comigo. Que ela não era minha aluna regular, né, na minha turma. Né, e uma experiência, né, de 3 semanas, a escola toda contextualizando. E naquela culminância que ela teve a oficina de capoeira, ela saiu dali com todos aqueles significados, já reproduzindo. Aquilo ali para mim foi fantástico, né? Então a gente vê aí a questão da aprendizagem significativa aí sendo desenvolvida. Bom, então, em linhas gerais, é isso que eu faço no espaço escolar. Eu levo essas lutas de forma contextualizada e, obviamente, assim como a aluna comentou, né, eu puxei sardinha para o meu lado, eu também puxo sardinha para o meu lado, porque além de puxar para o meu lado por ser um conhecimento, uma vivência que eu tenho, é algo também extremamente necessário. Eu estava acompanhando aqui o chat, né, e aí teve uma colega, acho que foi a Renata, se eu não me engano, que comentou sobre a questão da dificuldade que a gente tem, né, de questões ideológicas de levar elementos da cultura afro-brasileira e africana para os espaços escolares. Né? E é uma realidade, né, que a gente vivencia, né, e levar esses elementos é levá-los também enquanto microações afirmativas. Então isso é muito importante, né, para que a gente tenha uma educação antirracista, né, e cada vez menos preconceituosa, porque a gente tem uma herança muito grande, né, de apagamento dessas culturas. Não é que outras lutas, outras culturas não sejam importantes, elas são importantes. Só que a gente percebe nitidamente que o apagamento, né, das culturas e dos elementos de matriz africana e afro-brasileira são de fato aqueles mais velados, né? E são vistos como algo errado, demonizado. Então é importante que a gente priorize, né, esses elementos nos espaços escolares, né? Gente, no Fundamental 1 eu já vivenciei casos de racismo, no Fundamental 1. Alunos, né, uns com os outros. Né? Recentemente, na minha aula mesmo, um aluno meu virou para um outro aluno e perguntou assim, o que você está fazendo na escola? Aí eu parei, olhei assim, a outra professora estava junto, estávamos fazendo um projeto em conjunto. O que você está fazendo aqui na escola? Eu vim estudar, vim fazer amigos, tá? Mas você não precisava estar na escola não, você é negro. O lugar de negro não é na escola. Eu falei assim, gente, de onde que uma criança de 7 anos tirou isso? Então, assim, alguma coisa que ele vivencia em casa, alguma coisa que ele vê em casa e que ele está reproduzindo. Que ele ainda não tem experiência suficiente para ter uma fala tão contundente como essa, tão preconceituosa. Ele está reproduzindo alguma coisa que ele ouve. Então, a gente vê aí a necessidade, né, e a urgência desse tema, ainda nos dias atuais, né? Então, é por isso que quando eu levo lutas para a escola, eu sempre tento enfatizar a questão das lutas brasileiras, né? E aí eu fui também agraciado nesse sentido. A capoeira é um elemento diaspórico, né, e transitório. A gente tomba o tempo todo, né, com vários colegas de outras regiões, de outros locais, de outras comunidades, de outros países, né, e às vezes a gente não precisa nem sair de casa para isso acontecer, que os colegas vão aparecendo, né? Agora nem tanto porque a gente está vivendo esse momento pandêmico, mas nessas andanças aí, capoeirísticas, tive a oportunidade de receber um colega que veio de Belém do Pará, né, e ele ficou aqui um tempo com a gente, treinando com a gente, né, rodando as rodas com a gente. E aí um dia a gente faz um treinamento de queda com a capoeira, ninguém conseguia derrubar o cara, a gente apelidou ele até de Rocha. Né, e aí ele mostrou pra gente as técnicas que ele conhecia da luta marajoara, que é tradicional da ilha de Belém do Pará, da onde ele vinha. E aí a gente começou a treinar com ele, tirava os finais de semana, a gente ia para as praias, né, de São Francisco, Caraí, aqui próximo de Niterói, e treinávamos na areia da praia a luta marajoara. E aí eu pude aprender um pouquinho da luta marajoara, e daí eu fui conhecendo outras lutas mais, né, dos povos originários, né, dos povos indígenas, como a Equidene, o de Rubatuco, né, e outras mais, né. E eu fui levando isso para a escola também, e é impressionante como que isso, quando levado para a escola com significado, as crianças entendem muito mais. E uma vez eu fiz uma experiência também. Eu levei essas atividades e não falei o que era, deixei para contextualizar depois da experiência. E aí quando eles começaram a brincar, aquela coisa do puxa, empurra, tira, empurra de dentro do círculo, eles começaram a falar que era judô, que era vale tudo, que era greco-romana, porque é o que está na mídia, é o que eles conseguem observar, né? E aí quando eu sentei com eles em roda e contextualizei, falei que era a luta dos povos originários e tudo mais, eles ficaram assim, assustados. Mas por quê? Porque não é o que eles têm acesso, né? Então assim, eu acho que a gente
é importante, né, da gente trabalhar, é importante da gente enfatizar para poder valorizar também a nossa cultura, não desmerecendo outras culturas, tá? Não me entendam mal, mas é porque a gente tem uma certa urgência de que a nossa população e as nossas crianças no espaço escolar valorizem, entendam e conheçam a nossa própria cultura, tá bom? Eu vou encerrar minha fala por aqui e vou estar disponível para poder conversar, né, e tentar ajudar os colegas aí que quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário. Tô vendo aqui o mestre Paulão Kikongo, né? Saudações, mestre. Saravá aí, gente. Tô na área, saravá. Pessoal, tô na rua, tô indo pra teia, mas tô ouvindo. Pronto. Eu não vou nem fazer um passadão aqui na fala do Rafael, que, pô, notei também um tanto de coisas, mas eu prefiro fazer os comentários na hora dos comentários. E aí, gente, quem vai agora? Nilber, Flávia, simbora. E aí, Para o Flávia? ímpar. Para o ímpar. Não, vai lá, professor, quero te ouvir. Então vamos nessa. Bom, gente, queria mais uma vez saudar a todos, saudar os mestres e as mestras de capoeira que estão aqui presentes, fazer uma saudação especial ao meu camarada, o mestre Paulão Kikongo, também se encontra aqui presente. Saudar os meus colegas de roda de bate-papo, Rafael, a Cristiane, a Flávia. Saudar meu camarada Sabará também, já agradecer pelo convite, estar participando aqui desse debate bastante enriquecedor e que nos aproxima e que faz com que a gente possa estar se confraternizando, mesmo que à distância, e pensando e dialogando sobre as nossas áreas do conhecimento. Especificamente aqui, a discussão Lutas na Educação Física, no segundo encontro de lutas na escola. Parabenizar pelo evento também a todos e todas envolvidas, envolvidos no evento. Fazer minha audiodescrição também. Eu sou um homem preto, careca, com barba. A barba já está um pouco grisalha. Uso óculos, um óculos vermelho de grau. Estou usando uma camisa branca e preta com uma foto muito bonita de um africano, do Pierre Verger. E atrás de mim temos uma pequena biblioteca com livros. Eu estou aqui no meu escritório, né? E uso também as minhas guias, as minhas contas dos meus orixás. É uma guia branca e uma guia branca e preta. Bom, gente, inicialmente eu queria destacar que a luta, enquanto conhecimento que dialoga com a educação física, né, dentre, melhor dizendo, os conhecimentos que dialogam com a educação física, que a gente pode chamar de cultura corporal, ela sempre foi discriminada, né? Se a gente observar as outras manifestações da cultura corporal, a dança, o jogo, a brincadeira, a ginástica, o esporte, analisando a própria constituição curricular dos cursos de formação de educação física, a gente consegue perceber que a luta ela sempre ficou no segundo plano, ela sempre ficou discriminada. Acompanhei ontem o debate e é perceptível que nos cursos de formação você tinha uma modalidade de luta, né? Aqui também na Bahia, eu falo de Salvador, os 2 primeiros cursos de educação física, tanto a Universidade Católica quanto a Universidade Federal da Bahia, elas mantinham dentro do seu currículo uma disciplina denominada de judô. Eu vi as
as meninas falando ontem também exatamente isso, né? Inclusive, mandar um abraço aí para a Juliana, minha camarada. Estava acompanhando ontem também a fala dela. Então, se a gente perceber, a luta ela sempre foi discriminada. Ela se constituía nos cursos de educação física, mas a partir de uma modalidade, né? Que desconfio que seja o judô, numa perspectiva mais ampla, assim, falando de Brasil. Então, era o judô a modalidade que estava presente nos primeiros cursos de educação física aqui em Salvador. Aqui na Bahia e aqui em Salvador, né? Porque os 2 primeiros cursos de educação física aqui da Bahia são de Salvador. Bom, e aí você tem também a capoeira, mas a capoeira no nosso currículo baiano, ela nunca foi entendida a partir dessa lógica específica de luta, né? Então você tinha a capoeira e você tinha o judô. Analisando o processo histórico da luta, a gente percebe que ela é uma das manifestações mais antigas. Eu, inclusive, defendo que a luta tem origem africana, né? Quando a gente vai estudar a história da humanidade, a gente percebe que o enfrentamento físico, o combate, já estava presente ali no surgimento da humanidade, obviamente não com o nome que a gente denomina hoje, porque o nome ele tem uma origem europeia, mas a ideia do combate, do enfrentamento, né, da peleja, ela já estava ali presente com os nossos primeiros ancestrais, os africanos. A gente sabe que os núbios, por exemplo, uma das civilizações mais antigas da nossa sociedade, eram exímios arqueiros, né? Os quemetianos também, que hoje a gente chama de Egito, né? Uma das civilizações mais antigas também da humanidade, já desenvolviam vários tipos de combate. Então, eu faço, inclusive, essa defesa, né? Eu analiso a luta a partir do seu surgimento africano. Se a gente perceber, várias manifestações da cultura corporal são de origem africana, né? O jogo, a brincadeira, a dança. A gente não fala muito nisso porque a educação física tem uma base eurocêntrica, racista, né? E aí a gente começa a estudar a educação física sempre da Grécia, depois Roma, e aí vai, né? Mas quando a gente faz um estudo mais aprofundado, a gente percebe que no continente africano essas manifestações já estavam presentes há muitos anos. Muitos anos. Bom, e aí a minha militância, dentro dessa perspectiva, ela começa exatamente ao perceber isso, né? A gente tem uma disciplina de ginástica, geralmente metodologia, conhecimento de ginástica, alguma coisa nesse sentido. Nós temos de esporte, nós temos de jogo, brincadeira, nós temos de dança, mas a gente não tem de luta, né? Então, eu começo a me incomodar com isso. Eu fui responsável aqui no estado da Bahia por criar essa disciplina em 2 instituições, né? Na Universidade do Estado da Bahia, no Campus 2, em Alagoinhas, e na Unisba também. Então, eu comecei a fazer esse diálogo e nós implementamos a disciplina de metodologia e conhecimento da luta, tanto lá na Unisba quanto também em Alagoinhas. E eu sou professor, né? Tanto da Unisba quanto de Alagoinhas. E começo também a chamar a atenção dos colegas para que esse movimento também fosse replicado, né, em outras instituições. A maioria das instituições aqui da Bahia, a gente mantém a disciplina de capoeira, porque é uma outra lógica, a gente tem um outro olhar sobre a capoeira, e a disciplina de luta. Eu desconfio que não seja assim nos outros estados, né? A disciplina de capoeira ela está inserida na disciplina de lutas, o que é um grande equívoco. Bom, a capoeira não deixa de ser luta, mas ela também não se resume à luta, né? Então, a gente faz questão aqui na Bahia
de manter uma disciplina de capoeira, conhecimento e metodologia de capoeira, e uma disciplina de luta, conhecimento e metodologia da luta, algo sempre nesse sentido, assim, a nomenclatura vai variar um pouco. Bom, aqui na UNEB a gente conseguiu colocar 60 horas, eu estava ouvindo a Luna aí, ela falando que tem 45 horas da disciplina de lutas, né? Aqui a gente tem 60 horas. 60 horas de capoeira, 60 horas de luta, o que ainda é muito pouco, né? Mas é o que a gente tem aqui. E eu sempre trabalhei com os estudantes, que são os futuros professores, que vão replicar, reverberar essas discussões na escola, a importância deles, de fato, realizarem essas atividades na escola. Eu concordo com Luna que existe esse discurso dentro da área de educação física que alguns colegas replicam ao afirmar que, por não dominar muito, por não conhecer muito, acabam não sistematizando, o que é um equívoco tremendo, né? Porque o professor de educação física ele nunca vai dominar todos os conhecimentos. Esse comportamento de negar o conhecimento acaba prejudicando muito a educação física e me parece que ela é a única disciplina no âmbito da escola a fazer isso. Já imaginaram um professor de português dizendo, olha, artigo eu não trabalho, viu, gente? Vou logo avisando, artigo eu não trabalho, esse conteúdo eu não domino muito, eu prefiro trabalhar com substantivo, né? Ou então um professor de matemática dizendo, ó, gente, seno e cosseno não é comigo, tá? Vamos trabalhar aqui conjunto, vamos trabalhar outras coisas, seno e cosseno eu não trabalho. Quer dizer, obviamente isso ia criar um tumulto na escola, pais reclamando, né, a comunidade escolar, possivelmente até uma matéria no jornal ia sair. Mas ninguém se incomoda com o professor de educação física trabalhando só com um conteúdo, ou trabalhando alguns conteúdos da sua escolha ao seu bel prazer. E eu sempre tento trabalhar com os meus estudantes nessa perspectiva. Olha, o que é importante é você saber o conhecimento, o básico, e a metodologia. O professor de educação física ele tem que ser criativo e ele tem que dominar a metodologia. Dominando a metodologia, sabendo o básico e sendo criativo, você consegue dar aula de qualquer coisa, de skate até os esportes de quadra, como a gente costuma ver no âmbito da escola. Então, o professor de educação física ele não pode negar o conhecimento. A gente aqui na Bahia já vem trabalhando a disciplina capoeira. A disciplina capoeira, por exemplo, ela sempre esteve presente nos currículos. E ainda assim você vê esse discurso de alguns colegas dizendo, olha, eu não trabalho capoeira porque eu não me sinto confortável, eu não domino muito. Como assim, gente? Desde o primeiro curso de educação física na Bahia, você tem a disciplina de capoeira na Católica, depois na UFBA também. Então, assim, é um equívoco achar que o professor de educação física ele vai trabalhar o esporte que ele gosta, ou o conteúdo que ele gosta. Não existe isso, né? A educação física é uma disciplina como qualquer outra. Então, o professor ele tem que trabalhar. Ele vai correr atrás, ele vai estudar, ele vai procurar um mestre, vai procurar uma mestra, ele vai fazer uma experiência por um tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar a luta nessa proposta de não apenas uma modalidade no currículo, mas sim trabalhar a luta enquanto fenômeno social e cultural, eu fui ter experiências com outras manifestações, né? E aí eu começo a minha jornada no Krav Maga exatamente por causa disso, viu, Luna? Se você quiser ir uma experiência no Krav, pode me chamar que eu vou. Então, eu já tinha experiência no Hapkido, no Jiu-Jitsu, no boxe, né, na própria capoeira, mas fui procurar outras experiências no Muay Thai e no Krav Maga, acabei ficando no Krav Maga porque acabei me apaixonando, e hoje eu sou aí um praticante assíduo do Krav Maga, não nos últimos tempos, né, por causa da pandemia, mas já me encontro aí na faixa laranja de Krav Maga, com alguns anos aí de prática, exatamente por causa disso, porque eu fui procurar mais informações, mais vivências. O professor de educação física,
ele é sempre aquele professor que ele está experimentando coisas, experimentando esportes novos, experimentando vivências novas, né? Agora mesmo estou me formando no curso de Pilates para ampliar os meus conhecimentos, então eu não posso, enquanto professor de educação física, me acomodar e simplesmente dizer que eu não vou trabalhar esse conteúdo na escola porque não me sinto confortável. Não combina com a ideia de ser professor. Então, eu combato muito isso aqui no nosso estado, principalmente quando ouço um argumento desse. Bom, dando continuidade aqui à nossa reflexão, além das disciplinas, eu fortaleço a formação desses futuros professores com eventos. Eu trabalho com mídia também. Na disciplina de capoeira, a gente tem um projeto chamado Caponema, onde esses estudantes eles produzem mídias sobre capoeira e a gente vai fortalecendo o diálogo, fortalecendo as nossas atividades. E no âmbito da luta, a gente tem um evento chamado Dojo Neb, que é onde a gente dialoga com a comunidade. Eu trabalho a luta sempre numa perspectiva mais ampla, né? Utilizando aí como estratégia os jogos de oposição, os jogos de combate, exercícios e ginásticos voltados para a luta, dando mais ênfase nas questões metodológicas, mas, num determinado momento, a gente vai dialogar com a comunidade, vai dialogar com as modalidades. Então, a gente sempre está dialogando com a comunidade aqui da nossa cidade, aonde esse mestre, esse sensei, ele vai na universidade, ele faz uma vivência com a gente bate um papo, porque a universidade também precisa disso, né? A universidade precisa dialogar mais com a comunidade. Bom, e aí, na perspectiva da capoeira, aqui no nosso estado, nas escolas, a capoeira ela sempre esteve presente nas escolas. Há um debate muito antigo, quando a gente fala de capoeira na escola, que esse discurso do capoeirista querer adentrar a escola enquanto capoeirista, né? Não enquanto um projeto que vai dar uma bolsa, um transporte, um lanche, ou de forma informal ou não formal, mas a gente sempre dialoga nesse sentido, da escola reconhecer que o mestre de capoeira ele tem aquele conhecimento e que ele pode trabalhar de forma digna no âmbito escolar. Eu sempre tive um certo receio sobre esse debate, porque o modelo de escola que a gente tem é um modelo eurocêntrico, né? Se a gente comparar a lógica do modo de produção da capoeira e de sua relação de ensino-aprendizado, metodologia e as demais questões, com o que acontece na escola, é um choque muito grande, né? A escola ainda é aquele mesmo modelo da primeira intervenção pedagógica dos jesuítas no Brasil, né? Então não muda muito, né? A gente falou aqui, os colegas que me antecederam falaram aqui de circularidade, que é um fundamento que está presente na capoeira. Eu já ensinei em escola, hoje eu só trabalho na universidade, em ensino superior, mas eu ensinei por muitos anos na escola e eu era tido como professor que desorganizava a sala de aula, porque eu trabalhava nessa perspectiva da circularidade, e aí quando eu saía da sala, automaticamente a galera da faxina entrava para poder reorganizar a sala, como se eu tivesse bagunçado a sala. Então, era tido como bagunceiro da sala. Pô, esse professor sempre desarruma a sala, né? Quando, na realidade, eu estava tentando modificar um pouco aquela lógica ali daquele panóptico de Jeremy Bentham que o Foucault fala, né, no Vigiar e Punir. Então, a escola ainda tem muito disso, tem muito de prisão, tem muito de hospital, tem muito de sanatório. E aí eu fico com medo desse choque da capoeira, porque a lógica da escola pode influenciar a tal ponto a capoeira que ela vai perder os seus elementos mais importantes, na minha visão. E aí eu sempre fiquei com o pé atrás sobre
essa questão da inserção da capoeira na escola nessa perspectiva, né, do mestre dando aula e de forma digna, né, recebendo um salário para isso. Bom, mas é uma demanda da comunidade e eu ajudei aqui no texto inicial de um projeto de lei que foi recentemente aprovado, né, que foi projeto de lei sobre o reconhecimento da importância de salvaguardar a capoeira e a sua inserção nas escolas da Bahia. Vamos ver aí o desenrolar desse processo com o passar do tempo. Eu também tenho um projeto com um ator aqui em Salvador, um ator e diretor, o Alain Miranda, onde a gente mistura aí luta, comédia e várias críticas sociais, né? Então, também eu milito nessa perspectiva aí da mídia, das redes sociais, trabalhando com essa temática e tentando divulgar mais ainda e desmistificar algumas coisas, como as meninas desde ontem também falaram sobre isso, né? A sociedade ainda tem uma visão muito deturpada da luta enquanto fenômeno sociocultural, exatamente por causa da mídia, dos desenhos, dos gamers, dos games, melhor dizendo, dos filmes. Então, você vê no filme sempre essa coisa daquela luta que dura 3 minutos e que o cara toma cadeirada na cabeça, ele continua lutando, ainda firme e forte, né? Aquela ideia do bom e do mal, né? Aquela ideia de que ou uma pessoa é boa ou uma pessoa é má, né? É muito presente nos filmes de rock, em outros filmes de luta também, né? Criando essa perspectiva muito equivocada do que é o ser humano de verdade, né? Então, rock representa o bonzinho, os norte-americanos, o ideal de liberdade. Drago representa o malzinho, a Rússia. Então, isso está muito presente nos desenhos, nos filmes, e a gente precisa estar dialogando sobre isso também, né? E hoje você tem essas modalidades de combate de luta, tipo o UFC, que também não ajuda muito nesse sentido, né? Tem um discurso da ética do lutador, tem um discurso de respeitar o seu oponente, mas você vê o cara já na encarada querer começar ali a peleja, né? Quebrando toda essa lógica e destruindo todo aquele discurso. Enfim, é muita coisa interessante para a gente dialogar e debater, mas a sociedade acaba criando uma determinada ideia falsa do que é realmente esse universo da luta, exatamente por causa desse fortalecimento equivocado que a mídia faz, né? Bom, aqui, hoje, na Secretaria de Educação, você tem um estímulo para... A gente aqui trabalha no estado da Bahia, dentro das escolas, com 2 perspectivas. O professor de educação física, ele pode trabalhar a luta dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia, enquanto unidade temática, o conteúdo de educação física. E aqui a gente tem uma coisa chamada modalidade esportiva, que se chamava oficina de esporte. Eu não sei se isso acontece nos outros estados também, aonde o professor com carga horária vaga, ele pode preencher a sua carga horária oferecendo modalidades que ele domina. E aí, dentre essas modalidades, você tem várias modalidades de luta acontecendo, né? E para fortalecer isso, eu fiz um projeto, que é um projeto chamado Lutas na Escola. Lutas da Escola, melhor dizendo. E aí, você tem hoje 200 escolas com uma sala preparada para receber atividade de lutas. Recentemente, a Secretaria de Educação comprou material também, luvas, saco de bater, manoplas, aparadores de chute, kimonos,
para poder alimentar esse projeto, aonde o professor de educação física pode trabalhar dentro dessa perspectiva que eu falei, da modalidade de lutas, e a gente está analisando também a possibilidade de um professor de luta, né, independente dele ser um funcionário público ou não, através de um projeto que nós temos aqui, o Mais Esporte, Mais Educação, para que ele também tenha essa condição de fazer essa atividade, né? Então, a gente está tentando fortalecer. Eu ainda tenho esse desafio da gente fazer uma formação de luta para os professores de educação física nessa perspectiva mais ampla. A gente já fez uma experiência com a capoeira. Então, em 2010, a gente formou dezenas de professores de educação física num curso de 120 horas para trabalhar com capoeira. E aí a gente não restringiu esse curso só para professores de educação física, porque eu acho que o cara da geografia ele tem que falar também sobre capoeira, o cara da história tem que falar sobre capoeira. Nós tivemos a presença de professores de língua portuguesa no curso também, de biologia, ou seja, transformar a capoeira como um conteúdo a ser trabalhado e abordado em todas as disciplinas, porque ela é uma manifestação muito potente aqui da nossa cultura baiana. Então, a nossa ideia foi essa. Então, formamos dezenas de professores de todo o estado da Bahia nesse curso, que foi um curso promovido pela Secretaria de Educação do Estado para formar professores de educação física, para fortalecer, melhor dizendo, né? Porque eles já viram a capoeira nos cursos de formação dele. Mas exatamente para não ter esse discurso que Luna traz, né? Digo, eu não domino, eu não me sinto confortável, então eu não vou fazer. Então fizemos isso e aí eu quero replicar a mesma ideia com a galera de educação física para luta. Então, luta nesse sentido amplo, não trabalhar especificamente com modalidade, mas fazer com que o estudante ele tenha acesso a esse fenômeno que, como eu falei, é um fenômeno que esteve presente na humanidade desde o seu primórdio, se confunde com o surgimento da humanidade, a humanidade surge na África, então a luta ela é africana. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar também no projeto Segundo Tempo, formando vários atores sociais, e eu sempre trabalhava com luta, também era sempre uma área do conhecimento que eu gostava de trabalhar, e foi lá que eu conheci a Juliana, minha camarada Juliana, e ela também trabalhava com luta junto comigo, a gente trabalhava com ginástica, com luta, com atividade circense, formando vários agentes naquele grande projeto que infelizmente acabou, que foi o projeto Segundo Tempo, né? Bom, então eu acho que é isso para a gente iniciar o bate-papo. Eu acho que eu até passei do tempo, não sei, acabei não marcando aqui, mas esse é um pouco o parâmetro do que está aqui acontecendo na Bahia e nas escolas públicas estaduais e nas universidades públicas, a gente sempre tentando fortalecer esses futuros professores que vão atuar nas escolas públicas para que a luta, ela de fato se fortaleça enquanto conhecimento que dialoga com a área da educação física, e isso dentro da escola, obviamente. É isso. Eu tô chapado aqui. Adoro. Pô, sábado de manhã, Gente, todo mundo desapareceu para mim. Ô, Flavinha, é contigo mesmo. Eu tenho que respirar aqui, eu vou até desligar a câmera e buscar uma água. Não desliga, mas eu não estou vendo ninguém, gente, agora. Ninguém. Tá tudo quadradinho para mim. Então, eu vou fazer de conta que eu estou conversando com o espelho, né? Naqueles dias que você faz uma reflexão assim mais para dentro, né? Olhando para dentro e tudo mais. Eu não sei nem o que dizer, né? Primeiro eu quero agradecer o convite para participar desse encontro, que desde ontem é muito mobilizador, né? Mobiliza muita coisa dentro da gente. E dizer
Bom dia, né, às pessoas que estão aqui, independente das suas graduações, todas as pessoas são muito importantes, e as que têm as suas graduações, parabéns por elas, e que continuem seguindo na trajetória do conhecimento e reformulando, né, novos potenciais desses conhecimentos. Eu falo de Goiânia, Goiás, né, coração do Brasil. Ai, coração dilacerado. Gente, a fala do professor Neuber, que é isso? Eu me perdi aqui, já tudo que eu tinha notado já foi embora, né? Porque enfim, quero compartilhar com vocês, para além, né, das provocações que foram feitas aqui, um pouco também da minha trajetória, né, das minhas histórias aqui no meio do Brasil, que passou tanta coisa aqui. E, enfim, eu começo capoeira em 1996, eu começo a fazer uma prática que ela é chamada de capoeira regional, né, que ela foi construída com esse nome, e em 99, 98, eu encontro uma outra prática que é chamada de capoeira Angola, a partir da perspectiva da escola que se constrói de Mestre Pastinha. E de lá para cá é isso que eu tenho feito, né? Jogar capoeira. Porque a vida é jogar capoeira. Se a gente for olhar bem, a vida é jogar capoeira. Eu sou professora concursada do município de Goiânia, da Rede Municipal de Educação, de Ensino. Trabalhei na educação durante 16 anos. Não, mentira. 15 anos. E me desloquei para a cultura, né? Na formação da educação, eu trabalhava, desenvolvia os diferentes componentes da cultura corporal, que é a minha referência, né, dentro da perspectiva metodológica, como o professor Neuber trouxe, e luta sempre esteve presente, né, mas como um enfrentamento, vou chamar de enfrentamento ideológico, do que como um potencial que a escola abraçava, né? Então, a gente meio que, como a professora arrebentou o cadeado, a gente chegava dando um chute na porta também, porque senão não poderia, né? E aqui em Goiás, assim, nós temos uma população cristã fortíssima, é um estado extremamente conservador, né, baseado numa concepção cristã de mundo, e tudo que você vê nas cidadezinhas aqui, ao entorno, né, no estado, você pode ter certeza que duas coisas você vai encontrar numa praça: uma igreja cristã, católica, e uma igreja cristã evangélica. Isso tem em todas as cidades do estado de Goiás. Então, e um salão de beleza, né, gente? Porque a gente precisa ficar linda para ir para a igreja, né? Sabe como é que é? Então, o entorno, né, dessa perspectiva, ele vai diretamente se tornar um espaço de disputa, um campo de disputa dentro da escola. A gente não pode fugir disso, e aí a gente trata a luta, né, conceitualmente, como um campo de enfrentamento também de diferentes concepções de mundo, né? E assim foi durante um bom tempo da minha prática pedagógica. Desculpa, gente. Da minha prática pedagógica no universo da educação formal, né? Da educação formal. Hoje, atualmente, eu atuo numa escola livre de artes que oferece diferentes cursos, né, vinculados às diferentes artes, vamos dizer assim.
basicamente eurocentradas, que não é diferente da conformação da escola, né? Não seria diferente, infelizmente. Ainda é um lugar majoritariamente composto por conhecimentos eurocentrados, no campo das artes. Isso é outro enfrentamento, né? Quando eu chego nessa escola, 2016, pela escola já haviam passado professores da chamada dança afro, né? Que cabe muita coisa dentro da palavra dança afro. Mas da capoeira ou de danças propriamente ditas de matriz africana afro-brasileira, ainda não. Então, hoje eu atuo como professora de capoeira Angola e professora de danças populares afro-brasileiras, né? E isso aí tem só esse nome aí já é mais de 2 horas de conversa, mas vamos deixar ele guardadinho aí. E para isso acontecer, com certeza, né, houveram muitos enfrentamentos, e ainda acontece até hoje muitos e muitos enfrentamentos. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui para essa escola, no pensamento, né, da gestão da escola naquele momento, a escola, eu era professora de dança. Eu sou professora de dança. Mas eu vou dar aula de capoeira, né? A minha proposta aqui é para dar aula de capoeira e de danças na perspectiva da matriz africana. Enfim, e aí fui indo, né? Começo daqui, começo dali, e hoje aí estamos há 5 anos lá. Com muita vontade de continuar, vou dizer assim, né? Espelho meu. Mas, enfim, já que falamos um pouquinho sobre a professora aqui, que está falando, né, no espelho, eu gostaria de trazer algumas coisas que me incomodaram e que me provocaram durante esses 2 dias, assim, de ontem e de agora, né? Lutas, a temática lutas, ela é um campo de disputa em qualquer lugar que ela está, né? Seja no campo do conhecimento, elaborado historicamente através dos nossos corpos e transformados em, como disse o professor Rafael, em modalidade de esporte institucionalizado, seja no campo das artes marciais, né? Então, e seja no campo das lutas sociais, né? Só de pegar os termos que vocês trazem aqui, a gente vai fazer essa combinação muito fácil, né? Que eu anotei alguns aqui, de ontem também saiu esses termos, né? Que é o combate, que é o confronto, que é a disputa, que é o enfrentamento. A gente está falando de lugar social, né? E como muito bem foi exposto aí por todas. Eu estou vendo vocês, não estou mais falando com o espelho, Rafael, Sabará, que saudade! Ave Jesus! Como todos muito bem falaram aqui, já categorizaram, já falaram como que são seus trabalhos. Agora vem a Cristiane, Luna. Opa! Falta só você, viu, professor Neuber? Para eu me sentir à vontade. Agora pronto, acabou. Então, vocês já categorizaram muito bem, já trouxeram os elementos conceituais de lutas, as questões dos mitos, né, em torno da violência, né, dos mitos em torno do que essas lutas podem provocar nessas crianças, nesses adolescentes. Nossa, por mais lutas dentro da escola, né? Lutas, se a gente pegar pelo viés social, né, por mais lutas dentro da escola. E elas estão lá todo dia, né? As lutas estão dentro da escola todos os dias. As lutas estão na vida social dos nossos alunos e alunas, né, todos os dias. E é só uma questão de forma de olhar para elas,
na minha perspectiva, né? Então, eu queria aqui falar um pouco sobre nesse processo de compartilhamento de conhecimentos, né? E se a gente for pegar pelo lado das elaborações sociais, a gente vai ter, assim, majoritariamente, um sujeito que conta essas histórias, né? Que criam essas histórias, que registram esses conhecimentos. E, dentro de uma normativa social, esse sujeito ele é do sexo masculino, branco, de um determinado lugar social na pirâmide, e é ele que dá a tônica, né, para tudo que vai assim ser desenvolvido enquanto o que é conhecimento, né, de onde vem esse conhecimento. Enfim, isso é de uma forma bem generalista e rasa, na minha perspectiva, que eu estou colocando aqui para vocês, para a gente entender um pouco melhor que existem outros diálogos possíveis para além do conhecimento sistematizado eurocentrado, da forma como a gente está colocando aqui, né? Outras partilhas, como a professora Cristiane chamou de parcerias, né, de convidados, enfim. Agora, o meu olhar, ele tem sido chamado a atenção dele para o lugar que as mulheres ocupam nesse cenário da construção de conhecimentos, né, da apropriação dos conhecimentos e da mediação de conhecimentos. Então, assim, uma coisa que eu queria perguntar ontem, não perguntei, mas eu vou trazer aqui para a gente compartilhar, é o que é ser uma mulher professora de luta na sociedade brasileira. E aí eu trago aqui para o Goiás, gente, vocês não têm noção, né? Enfim, essa é a primeira questão que eu gostaria que a gente conversasse sobre, né? Por quê? Porque nós somos atravessadas por formas, né, de se perceber o outro, de se olhar a outra, de se ver, né? E, com certeza, esse encontro ele dá um passo à frente quando ele traz mulheres para falarem das suas práticas, né? das suas trajetórias nesse lugar consensualmente construído como lugar de homem, que é a luta. Para vocês terem uma ideia, a maior parte dos meus alunos e alunas até 12 anos são meninas, não são meninos, porque a professora é mulher. Agora, boa parte dos alunos adultos, jovens e adultos, né? Aí é um equilíbrio, meninos e meninas, jovens, né? Adultos, senhores, senhoras, e então aí a gente já passou por uma parte mais equilibrada. Mas eu me pergunto, no lugar que eu falo, por que eu posso ser uma professora de luta para meninas e não posso ser uma professora de luta para meninos? E já tive resistências com relação a isso na escola que eu trabalho, né? E outra, de procurar, né, a capoeira como... Não, a minha filha precisa aprender a lutar. E isso eu acho fantástico, incrível. Né? Eu acho que ver uma mulher dando aula de lutas remete a um monte de coisa. E tem uma outra coisa que eu queria trazer, né, quando a gente vai aqui no meu campo específico, né, é o que significa ser professora ou professor de capoeira no campo das relações étnico-raciais. O que isso significa, né? Então, quando a gente fala de conteúdo de escola formal, acho que o primeiro passo, do meu ponto de vista, é garantir os saberes que são negados. Ponto. Ontem foi falado em
conhecimento negado, a luta é um conhecimento negado. Eu acho que nem tanto. O que é negado são os conhecimentos de luta sobre os povos africanos e os povos originários do Brasil, né? Pouco se fala sobre isso. Eu acho que essa é uma primeira questão, né? Eu acho que se a gente for pensar na sociedade brasileira e se a gente for pensar no campo do conhecimento, da educação, quais são os conhecimentos, ontem eu chamei de inegociável. Esses são os conhecimentos inegociáveis. Isso tem que estar nos nossos currículos, né? O povo, a classe popular, vou chamar de classe popular, precisa acessar aquilo que nos forja, né? As diferentes concepções de lutas da nossa sociedade. Nós somos atravessados, obviamente, por outras formas de luta de outras sociedades que são importantes também, né? Não vou tirar aqui o mérito das outras elaborações históricas, mas a gente vive num momento que a gente tem que olhar para o espelho, na minha forma de ver, a gente tem que olhar para dentro, né? Ver o que nós estamos negando enquanto conhecimento e que tipo de perspectiva de educação a gente está atuando. Então, é nesses dois lugares que eu gosto de dialogar, né? Do lugar do debate sobre gênero e do debate das relações étnico-raciais no meu campo de trabalho. Isso, para mim, é imprescindível não falar sobre isso. E aí eu vou deixar... Eu nem sei quanto tempo tem para parar. Gente, e a pessoa estava falando com o espelho. Quando você vai falar com o espelho, você olha para o relógio? Não olha. Então, como é que está aí, Sabará? Ainda tem os 2 minutos. Flávia, você é a mais rápida de todo mundo. Não, então vamos lá, gente. Então vamos continuar. Então, eu vou trazer uma outra questão que eu queria muito falar desde ontem. Eu estou com esse negócio me bulinando aqui nos ouvidos, que é o que a gente entende por violência. Né? Recentemente é ótimo, né? Porque toda semana é uma notícia, né? Enfim. Mas recentemente nós tivemos uma situação, né, de exclusão de uma mulher de uma roda de capoeira, um evento de capoeira. E a ela foi negado o direito de estar naquele lugar. Tipo, não, você não vai jogar. Você não vai jogar. Não, mas por que eu não vou jogar? Eu estou aqui, estou vestida, estou com tudo certo, enfim. Estou participando do evento, né? E fala, porque você não vai jogar. Ponto número 1, né? Será que isso é uma violência? Né? Ponto número 2. A gente está chamando de violência só o tiro, o tapa na cara, a faca que entra. E aí, quando isso é comparado à luta, eu acho que é o debate mais... Não mais, esse trem de mais é muita coisa. É um debate significativo para se colocar na temática de lutas. Porque, ainda assim, tudo isso, e aí eu chamo de violência de dentro e de fora, né, acontece dentro e fora da pequena e grande roda. Né? E aí, o que a gente está chamando de luta? Eu acho que é aí que está a questão. Né? E quando eu estou falando disso, obviamente, estou falando da capoeira, né? Que é o meu lugar de fala aqui, nesse momento. Eu nunca pratiquei nenhum outro tipo de luta. Tenho muita vontade de aprender Krav Maga,
outras coisas, assim, mas o tempo da vida, aqui negócio aí que tem 200 escolas com tatames e não sei o que não, professor. Me chama que eu vou morar aí agora. Aqui o negócio, você conseguiu uma sala de qualquer jeito para dar aula, já é muita coisa, né? Então, é isso, assim, o que a gente está chamando de violência, o que a comunidade, ou qual é a elaboração do discurso, né, que está por trás dessa violência. Né? De qual violência que a gente está falando e de quem comete essa violência. Né? Essa violência ela tem nome, sobrenome, cor e CPF. Né? São esses corpos da violência que a gente não quer dentro da escola, porque são corpos negros. Essa é a referência de violência que a gente vê quando se fala de briga, né? Porque eles chamam de briga, violência, a sociedade é muito violenta, briga demais, essas coisas. Então, para a gente pensar isso também, que nos atravessa, né? A palavra violência, ela atravessa diretamente a palavra luta. Elas se encontram. Às vezes, elas até dão as mãos e vão juntas. Dependendo da situação, é uma situação necessária. Né? Então, eu queria trazer essas 3 coisas só para a gente conversar. Eu não quero me delongar muito, porque já são 10:11. O Sabará é um péssimo mediador. Ele deixa a gente falar o tanto que a gente quiser. Ele é horrível. Né? Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã, e aí a galera que está aqui querendo trocar uma ideia com a gente já fica, né, cansativo demais. É isso, galera. Então, vamos lá. A primeira questão que eu trago é o que é ser mulher, né, dando aula de luta. A segunda, o que é a luta no campo da educação para as relações étnico-raciais e o que é a violência dentro da luta. Muito obrigada e estamos aqui para a gente trocar ideias. Gente, a Flávia tem toda a razão, né? Eu sempre falo isso, eu sou um péssimo mediador, eu não suporto vetar a fala das pessoas, né? Eu acho que todo mundo tem que vomitar, né? Tem coisas que aparecem na hora, né? As pessoas se preparam e, enfim, que falem, né? Então, sacrifícios precisam ser feitos, né? Mas a gente não teve perguntas, né, no chat, né? E a gente tem uma apresentação 11 horas, né? Vai ser Sabará, tiveram 2 pessoas que levantaram a mão. Eu não sei se é porque queriam fazer pergunta. Em algum momento eu vi, mas tudo bem. Devem ter baixado. Deve ter sido naquela de apertar os botões, apertou a mão e foi. Eu não estou vendo nenhuma mão levantada aqui, não. Mas a hora de levantar a mão é agora, hein, gente? Abrir a câmera, não precisa nem abrir a mão, não. Abre a câmera, abre o microfone e ir-se embora. Porque senão... Eu vou rapidinho, eu vou tentar ser, né? Eu corri tanto, e depois, quando eu vi que eu tinha falado tanto também, e assim, eu não me apresentei, eu trabalho com educação especial, fiquei arrasada, todos vocês se apresentaram com audiodescrição, eu não fiz audiodescrição, e assim, quando me disse assim, eu tenho 10, 15 minutos para falar, eu entro em pavor, porque eu não sei falar pouco. Então, eu fico desesperada, saio correndo e atropelando um monte de coisa. Vou responder um pouquinho rapidamente. Ramon vai fazer uma pergunta, mas assim, essa coisa de ser mulher, antes de ser mulher na luta, no curso de Educação Física aqui são 18 professores, só tem 3 mulheres, né? E assim, quando eu fiz meu curso na graduação, também só tinham 2 mulheres professoras. Então, as áreas ainda, por mais que a gente fala dessa desmitificação da questão do gênero, que a competência é importante, mas ele ainda está extremamente presente. E o olhar de uma mulher já é complicado na educação física, porque a gente já tem
apesar de ter um estudo que eu li uma vez que é extremamente interessante, as mulheres são mais adequadas para o ensino, esse que a gente falou, jesuítico, que você falou, né, que a gente ouviu muito do professor Fernando, que nosso modelo de ensino ainda é o mesmo, né, que Neuber falou aí, o ensino jesuítico, mas as mulheres se adaptam até melhor a esse método de ensino, por isso que elas têm mais tempo de estudo do que os homens. Mas, em compensação, quando você vai fragmentar as áreas de conhecimento, ainda tem todos os mesmos preconceitos que já existiam há um tempo atrás. Então, na área da engenharia, você vai ter mais homens, na área da educação física, aquela coisa do corpo do homem forte, a mulher ainda também está restrita. E mulher na luta, pior ainda, sempre causa desconfiança. Assim, quando eu era mais nova, eu recebia coisas do tipo... comentários do tipo assim, mas você não tem medo? Olha que história, você não tem medo de andar num ambiente como esse? E aí eu me fazia desentendir, eu era sarcástica, não, eu tenho medo de andar com um monte de homem sacana que me assedia. Inclusive, quando eu fui competidora, eu fui assediada por dirigentes do judô, né? Em troca disso, se você quiser participar e tal, eu lhe dou isso. Então, só que na época a gente não tinha essa força política, esse entendimento da denúncia, e a gente ouvia calada, achando que era nós, mulheres, que tínhamos que dizer assim, não. O aceitar, não aceitar uma proposta era problema nosso, era a nossa dignidade. E hoje eu entendo quando eu fui assediada e nem me toquei assim, por exemplo, não, minha dignidade não me permite aceitar os assédios, mas hoje eu ensino a todos e a todas, não, você tem que denunciar os assédios, e a gente não denunciada porque há essa força de que era responsabilidade nossa e não dos outros, né, que estavam fazendo aqui. Então, são vários fatores, realmente, de ser mulher na luta. Primeiro isso, né, porque ou é um bibelô, ou ela é tratada com descaso, porque não tem competência, né? A questão da competência da mulher vai ser sempre levantada, seja em qualquer área, e imagina lutas que tem essa perspectiva muito masculina, né? Da força, da virilidade, que a mulher não tem competência para ter isso. Então, são diversos... Falei, acabei. Ramon, quer se apresentar aí? Oi, gente, bom dia. Deixa eu só mudar aqui a posição rapidinho. Então, bom dia a todos, né, primeiramente. Estão me ouvindo? Eu sou aluno de CRIS, né, na verdade, recém-formado, me formei agora no final de 2019, praticamente. E aí, durante a fala do professor Neuber, se não me engano, eu notei que ele levantou uma questão sobre as qualificações do professor mesmo, para dar aula e tudo mais. E aí a minha dúvida que eu gostaria de fazer a vocês, que já estão aí há mais um tempinho dando aula, tanto na escola quanto nas universidades, vocês acham que todos os professores deveriam saber sobre todos os assuntos, ou ele deveriam ter, como poderia dizer, quase como um catálogo de algo que ele deveria se conhecer e se aprofundar para passar como conteúdo na escola, por exemplo? Essa era a minha dúvida. E queria também pontuar sobre as falas, foram muito relevantes. Gosto muito dessa questão de chamar a atenção sobre o professor não se apegar somente àquilo que ele conheceu ali, que ele escreveu durante o TCC. Isso também é uma fala muito importante, que a educação física é uma área muito ampla, e ela precisa ser reconhecida, e os professores precisam se dedicar, tanto durante a sua formação, e mais ainda após a sua formação, em outras especializações, mestrados, doutorados, porque ela precisa ser reconhecida como tal. E aí, Cris, durante a fala dela, fiquei recordando a minha formação toda
aqui, e que essa questão, por exemplo, de lutas na escola, inclusive foi uma questão que eu me questionei. No último estágio que a gente faz, que é o estágio para o ensino médio, eu conversando com a professora, eu quis muito trabalhar com lutas com os alunos do ensino médio. Porém, o que acabou me atrapalhando foi porque eu não tenho vivência na luta, para além da disciplina que Luna aplicou com a gente. Foi uma disciplina maravilhosa, foi uma disciplina enriquecedora, porém, eu, como profissional, profissional, né, porque eu já estava praticamente findando o curso, eu me sentia um pouco inseguro de levar lutas, por exemplo, para uma turma que eu tinha acabado de conhecer, para uma turma que tinha gente ali que eu não conhecia, se tinha alguma vivência, se tinha alguma interesse na luta, porque eu acho que isso também é muito relevante, você saber tirar de melhor para desenvolver melhor o conteúdo com a turma. Então, a primeira pergunta foi o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam a respeito dos profissionais, por exemplo, eu, recém-formado, o que é que vocês diriam sobre essa expansão de conhecimento e sobre o que é que vocês... Fala mais um pouquinho, na verdade, né, sobre essa questão de ter essa vivência, como eu tive, de ter uma disciplina de 45 horas e poder desenvolver isso na escola. Essa era a dúvida. Eu posso dialogar aí com o Ramon. Bom, eu venho da mesma escola que Luna, né? E eu tive ótimos professores, meu curso foi muito bom. E quando eu me formei, eu me sentia preparado para trabalhar qualquer coisa dentro da área da educação física. É óbvio que a gente sempre tem alguma insegurança inicialmente, mas hoje eu sou professor da disciplina de lutas e a gente não viu lutas na graduação. Então, a gente tem que correr atrás. Nenhum professor domina com totalidade todos os assuntos da sua disciplina. Isso eu estou falando no âmbito escolar, né? Então, óbvio, o professor de matemática ele vai ter as suas preferências, o professor de história também, o professor de química e assim sucessivamente. Mas a gente não pode se furtar a passar o conhecimento, a proporcionar nenhum conhecimento que nos diz respeito, que diz respeito à nossa disciplina no âmbito escolar. Principalmente quando a gente fala de educação pública, porque muitas vezes aquela é a única oportunidade desse estudante ou dessa estudante acessar aquele conhecimento. Se ele não acessar aquele conhecimento na escola, é provável que ele não acesse nunca mais. E quando a gente se sente inseguro, a gente tem recursos para poder desenvolver o nosso conteúdo. Luna estava falando, quando ela sente que está ali no limite, ela faz o convite. Ela convida alguém. A gente pode trabalhar com um vídeo, a gente pode trabalhar com um texto, a gente pode fazer um texto, a gente pode fazer um texto coletivamente, dialogar coletivamente. Se tem algum aluno na nossa sala que domina mais aquela modalidade, porque é possível, a gente tem alunos judocas, a gente tem alunos capoeiristas, a gente está ali estimulando para que ele participe ali como uma monitoria, nos auxiliando também, assim com todos os conteúdos, né? A graduação, ela é o início, já está dizendo ali, ó, o início da vida acadêmica é a graduação, por isso que existe a pós-graduação, que são as especializações, os mestrados, os doutorados, o pós-doc. Então, eu tenho que sair da minha graduação seguro, né? E preparado para enfrentar os desafios. O nosso campo é muito rico, a educação física é muito rica, e está surgindo várias coisas o tempo todo. Eu lembro também que eu não tinha um preparo acadêmico para trabalhar com a temática esportes de aventura.
e fui desafiado a trabalhar com essa temática exatamente naquela formação que eu falei para vocês do projeto Segundo Tempo. Fui estudar, já tinha andado de skate na minha juventude, né? Eu era surfista também, mas fui me preparar com o parkour, né? Eu já tenho uma corporeidade para isso, então fui ter experiências com parkour, fui ter experiência com slackline. Então, geralmente, a galera que entra em educação física já deveria ter alguma corporeidade mais desenvolvida. E é engraçado, Luna ela falou alguma coisa sobre isso, e eu percebo que os meus alunos hoje não têm, né? Quando a gente entrou na graduação, a gente fazia esporte, luta, e brincava na rua, fazia várias coisas, skate, surf, várias coisas, e hoje eu trabalho muito com vivência, né? Então, eu estou na aula de capoeira, a gente está lá vivenciando a capoeira. Eu estou vendo os meninos com dificuldade, tipo, de fazer um exercício de flexibilidade, de fazer um movimento, e aí eu fico brincando com eles. Rapaz, se eu chegar nessa idade aí de vocês com essa dificuldade, eu agora fiquei preocupado, né? Porque eu também faço com eles. Quando a gente vai fazer atividade de luta, eu faço a aula toda de luta. Quando a gente vai fazer atividade de capoeira, eu faço a aula toda de capoeira. E eu percebo que eles têm uma dificuldade, esses meninos e essas meninas hoje, têm uma dificuldade corporal. Os alunos, a gente vai fazer uma atividade de bola, eles não conseguem pegar a bola. Você joga a bola para o aluno, a bola bate na cara. Eles não têm essa noção de tempo e espaço, não têm essa noção de que deveria ser desenvolvida na aula de educação física. Então, quando eu vejo um aluno chegar na graduação dessa forma, eu penso logo, não teve aula de educação física na escola. Porque já era para ele chegar no curso de educação física com alguns elementos já desenvolvidos, né? Porque imagine, você entra na escola, né, passa ali mais de 10 anos na escola, né? E dentre esses 10 anos você tem várias experiências, deveria ter várias experiências da educação física, trabalhar luta, dança, jogo, brincadeiras, vários tipos de esporte, e você chega na universidade e, tipo, você nunca jogou vôlei um mês. Você nunca teve experiência no basquete, você nunca teve vivência em dança, né? Os meninos travados para dançar, né? Então a corporeidade travada pela sociedade do capital, né? Inclusive com certa discriminação, não posso mexer isso aqui, não posso mexer aquilo ali. Então, eu fico observando hoje, fico brincando com eles. Como é que vocês fazem para namorar sem essa mobilidade no quadril que vocês não têm? Né? Eu fico brincando com eles. E a gente percebe isso. E Luna falou, né, no tempo da nossa graduação, que a gente já entrava jogando várias coisas, a gente já fazia várias coisas, já participava de várias coisas. Obviamente que isso ajuda, por isso que eu estou falando. Eu preciso buscar coisas fora. Depois da minha graduação, eu já fiz tanta coisa depois da minha graduação. Depois da minha graduação, eu já fui fazer Krav Maga, eu já fui fazer Pilates, eu já fui fazer massoterapia, já fui fazer curso de liberação miofascial, já fui fazer tanta coisa, né? Então, o professor de educação física, ele está nessa eterna busca. Ele está sempre buscando coisas, procurando vivenciar coisas. Então, Ramon, eu diria a você que é estranho para mim um estudante sair de um curso de formação e não trabalhar alguma temática da educação física com esse discurso de insegurança, esse discurso de não estar preparado. A gente não está preparado para muita coisa, a gente tem que encarar os desafios. E aí, como eu falei, se a gente tem segurança metodológica e criatividade, como o Luna falou, né, que você trouxe algo relacionado à esgrima, então já mostra que você tem aí essa criatividade, então não tem que ter medo de nada. Vá fazer sua aula de educação física, vai estudar, vai fazer suas vivências, que vai dar certo, com certeza. Gente, eu sei que o Rafael pediu a fala aqui, mas a gente vai precisar fechar a sala, e aí o lance é a gente partir para a próxima sala, né, que a gente vai ter uma apresentação lá, que depois vai gerar debate, que nem rolou ontem, né, e aí a gente continua isso aqui, sabe, sem problema nenhum, a gente vai continuar, porque lá vai ter mais fogo ainda,
mais fogo no paiol, entendeu? Para poder a gente ter mais assunto. Eu acho assim, eu nem precisava, né? Mas de tanta coisa que já foi exposta aqui hoje. Mas pela questão mesmo do tempo, né? Aí eu já tô na outra sala, né? Tem gente lá na outra sala já. E a galera só tá esperando a gente fechar aqui pra gente migrar para lá e a gente emendar a situação lá, né? Então, aí quando a gente abrir lá a sessão lá para comentar, aí Rafael já emenda, né? Que ele já tinha pedido a fala aqui. E aí resta o seguinte, né? Da gente aqui tirar um print, né? Eu tô dando print aqui direto.